Oi, gente. Vocês estão bem? Tô de volta. Prometo. Na verdade, eu tô gravando esse vídeo depois de ter gravado alguns vídeos já. Então, pelo menos alguns vídeos eu vou gravar. É, Eu vou dar uma pequena resumida em tudo que aconteceu desde o último. Eu não lembro quando foi o último vídeo que eu postei, talvez foi 2020, 2021. Então já faz uns bons 5, 6 anos aí. Eu vou tentar dar uma resumida em tudo que aconteceu para vocês entenderem por que eu dei essa sumida e por que agora eu tô aqui de volta, tá? Eu vou resumir bastante mesmo, só para deixar não ficar esse vídeo muito longo. No último vídeo que eu postei, eu tava trabalhando numa confeitaria, uma padaria, confeitaria, bem tradicional aqui da cidade que eu moro. Ela era bem tradicional da Nova Zelândia, né? Então, na verdade, ela era muito diferente da minha linha de trabalho, do que eu sei fazer, do que eu faço e tal. Mas eu tava ali porque logo depois do Covid eu perdi meu emprego, e aí foi o emprego que apareceu. Eu falei, não, pera aí, eu preciso, qualquer emprego tá valendo. E eu pensei também, seria como não tem nada a ver comigo, mas então eu vou aprender muita coisa também. Então foi uma junção de necessidade com, talvez eu aprenda alguma coisa e comecei a trabalhar ali. Por causa do Covid, muita coisa que aconteceu, eu já estava meio que conscientizando que eu ficaria aqui. Já fazia mais de um ano que eu já estava na Nova Zelândia, então eu falei, não vou voltar para o Brasil. E bem quando eu entrei nessa confeitaria, eu decidi que eu pegaria minha residência. Que na época eu tinha um visto de trabalho que ia vencer depois de 3 anos, então eu precisava de alguma coisa e a residência é o que me faria ficar para sempre aqui no país, sem me preocupar com visto, mais nada. E para você ter a residência, você precisa de um lugar maior, mais seguro, um emprego estável e tudo mais, e aquele lugar ali me daria isso. É... Foram os piores 2 anos da minha vida. Eu passei por coisas ali que eu jamais imaginei que eu passaria, que eu suportaria, que alguém teria coragem de fazer contra outra pessoa. É... Foi muito ruim mesmo, muito ruim mesmo. Só que a todo momento eu pensava, eu preciso estar aqui para minha residência. Se eu não pegasse minha residência, eu teria jogado tudo fora, à toa, no Brasil. Eu me conscientizei que eu não conseguiria voltar para o que era, para o que eu já tinha. E eu falei, não, eu preciso dessa residência. Então eu acabei aceitando por 2 anos tudo aquilo ali. Foi horrível para mim. Eu realmente sinto que quando eu tava ali eu perdi toda a vontade de qualquer coisa, sabe? É, eu não tinha mais vontade de gravar vídeo, eu não tinha mais vontade de postar sobre a minha vida. Eu não tinha, sabe? Não tinha mais. Foi, foi muito ruim mesmo. E aí eu acabei deixando essa parte pra lá. Depois de 2 anos, eu acabei conseguindo minha residência. Aí eu saí de lá, finalmente. Fui pro Brasil. Aí foi a primeira vez que eu fui pro Brasil depois que eu vim pra cá. E isso já fazia, acho que 4 anos desde que eu tinha vindo. Então eu demorei 4 anos para voltar pro Brasil. E aí eu voltei pro Brasil, vi minha família, vi meus amigos, com a minha residência. Então eu sabia que eu voltaria para cá sem problema nenhum e que eu poderia ficar o tempo que eu quisesse aqui. E aí quando eu voltei sem emprego e tudo mais. E aí eu apliquei aqui na Nova Zelândia para você fazer bolo em casa, igual a gente faz no Brasil, você tem que ter uma licença. A pessoa vem gente do governo na sua casa, é todo um negócio, é bem controlado assim. Então não é simplesmente começar a fazer. E você precisa ter a residência. Então eu já tinha residência, eu não tinha emprego, eu falei, vou pegar essa licença, faço uns bolos em casa enquanto eu procuro outro emprego. E aí, ao mesmo tempo, eu peguei a licença para fazer bolo em casa e eu consegui um emprego numa loja de chocolate. Quem me segue no Instagram sempre via, parecia conto de fadas. Era numa montanha, literalmente no meio de uma montanha, no meio de uma floresta. A loja fica aqui no centro da minha cidade,
mas a cozinha de produção ficava na fazenda do dono. Então eu ia até lá toda manhã, era uns 35 minutos dirigindo, e é literalmente no meio de uma montanha com árvore em volta, e fazendo chocolate lá no meio. Parecia muito conto de fadas. Eu postava, todo mundo comentava e foi muito bom pra mim. Foi assim, principalmente vindo daquele lugar que eu tava antes pra esse conto de fadas que foi. E principalmente foi a primeira vez que eu trabalhei exclusivamente com chocolate. E eu amo chocolate, né? Eu acho que boa parte de eu ser um confeiteiro hoje em dia é o meu amor pelo chocolate. Então, e lá era literalmente, eu pegava o grão do cacau e fazia chocolate. Então era assim, surreal. Além de eu ter aprendido muito, 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 sim, fazer o chocolate do grão do cacau era uma coisa assim incrível. As pessoas que trabalhavam lá comigo eram muito, muito legais comigo. E aí eu tenho o sentimento que por muito tempo, por muitos anos, e não só os 2 anos que eu trabalhei naquele lugar horrível, eu tava tendo a minha vida. É meio estranho falar, mas era literalmente, eu trabalhava de segunda a sexta, de 9 às 5, ou seja, não era aqueles horários doidos. Nesse outro lugar eu trabalhava de 3 da manhã às 11 da manhã, então era uma coisa assim, horrível o horário. Então lá era segunda a sexta, de 9 às 5. Eu saía de lá é, completamente desligava, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Como no Brasil eu tinha meu próprio negócio e tal, você sabe, quando a gente tem o próprio negócio, quando termina de trabalhar, você não termina, você pensa em tudo que você tem que pensar. Então, eu ali, trabalhando num lugar que era muito legal, que eu aprendia muita coisa, com pessoas legais, com um horário normal, é, e quando eu saía de lá eu podia pensar só na minha vida, eu tive os 2 melhores anos da minha vida. Eu fui dos 2 piores para os 2 melhores, assim. E aí eu já estava aqui na Nova Zelândia, eu morava sozinho, eu tinha uma independência. é, E aí eu acho que eu meio que esqueci disso aqui. Na verdade, não é que eu esqueci, mas eu queria ter esse tempo para mim, sabe? Eu tinha um tempo para fazer coisas para mim. Eu saía do trabalho, eu ia fazer caminhada, fazer trilha, ia pra praia. É, Nossa, ia pra academia, comecei a ir na academia. Então foi muito bom pra mim. E aí eu passei de não ter vontade de nada a eu tá vivendo minha vida completamente e eu não queria, sabe? Tipo, por mais que eu goste muito dos vídeos da interação com vocês, eu queria viver, eu queria fazer um monte de coisa que eu nunca tive essa oportunidade de fazer. E aí, depois de 2 anos, eu fazia bolo em casa e tal, mas nada assim, até porque eu não queria, não divulgava nada. Mas aí, depois de 2 anos, apareceu uma oportunidade de eu fazer uma feirinha. Né? Aqui chama market, mas era uma feirinha, como se fosse uma feirinha. E num museu que tem aqui no centro. É um lugar muito legal. Muitos anos atrás era uma faculdade, uma universidade. E aí é todo de pedra, parece um castelo, assim. E aí ele virou um museu. E aí no estacionamento do museu, todo sábado, tinha essa feirinha. E aí eu comecei a ir todo sábado lá vender meus bolinhos. E é, um pouco antes disso, eu comecei a namorar. E quando essa coisa da feirinha começou e estava dando muito certo, e aí começou a aumentar a encomenda e tal, o meu namorado sugeriu de montar isso aqui onde eu tô. Que onde que eu tô? Eu tô na minha loja. Eu depois disso tudo, graças a ele, porque foi ele que sugeriu e foi ele que me ajudou, mas eu voltei a ter meu próprio negócio. É um mix de sentimentos,
porque por mais que eu gostasse muito de trabalhar lá, eu me sentia muito inquieto. Eu acho que eu nasci para trabalhar para mim mesmo. Eu amava, como eu disse, eu gostava muito de chocolate, eu gostava muito das pessoas, mas eu não me sentia completo, sabe? Eu acho que eu tenho que trabalhar para mim mesmo. E aí, quando ele sugeriu, eu falei: meu Deus, eu vou voltar até a minha própria loja. E, e foi isso. Aí, eis que eu chego aqui em setembro de 2024, ou seja, um ano e meio atrás, a gente abriu aqui junto. Ele tem o próprio emprego dele lá, trabalha com marketing, com TI, mas ele me ajuda muito aqui na parte de administração. Eu basicamente venho, faço os bolinhos, trabalho aqui. E então em setembro de 2024 eu abri aqui. E eu sei que faz já um ano e meio, então por que eu não comecei a gravar vídeo antes, né? Porque eu tô aqui todo dia fazendo coisa, mas foi uma loucura. É, é tudo muito novo, todo mundo fala, eu tava muito preocupado, todo mundo falava, mas você já teve seu próprio negócio, você já trabalhou para os outros, você tá mais que preparado, mas tem sempre aquela coisa, por mais que eu já esteja aqui há 8 anos, eu ainda meio que sinto, sabe, tipo, eu não sei se eu vou em algum dia eu vou sentir que eu pertenço realmente aqui, eu vou ser sempre uma pessoa de um outro país? Isso nunca vai mudar? Então eu sempre pensava, gente, será que, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar da minha confeitaria e tal? Então, e esse primeiro um ano e meio foi de um monte de descoberta, de mudança. No meio tempo também eu aumentei. Então, quando eu estava sentindo que já estava tudo dando certo, eu dobrei de tamanho, eu peguei o lugar da frente. E aí eu acho que agora eu comecei a sentir um pouco de falta também de fazer algo por mim. Porque agora eu voltei a ter meu próprio negócio, eu trabalho aqui às vezes 12, 13 horas seguidas. Eu tenho gente que me ajuda, eu tenho uma menina que me ajuda na produção, eu tenho uma menina que ajuda no atendimento e fazendo café, essas coisas, mas são só 3. Tem uma outra menina só que ela só vem aos sábados, porque sábado é muito cheio aqui. Então, mas é isso. Então eu abro a loja, eu fecho a loja, eu limpo tudo. Então, e aí saio daqui, eu fico pensando no que eu tenho que fazer no dia seguinte. Eu falei, não, eu preciso. Agora eu tô sentindo falta de ter alguma coisa pra mim. E aí eu falei, não, os vídeos começou a me fazer falta, sabe? Eu gosto dessa coisa de vídeo, eu gosto de ensinar o que eu sei, eu gosto de passar o que eu sei, eu não gosto de, sabe? E eu gosto da interação dos vídeos, eu gosto de mensagem, eu gosto de, sabe? Eu gosto. Então eu falei, não, eu acho que é um jeito de voltar a gravar vídeo, é um jeito de ter um tempo pra mim também, sabe? No meio dessa loucura toda que virou minha vida. Então é isso. Por isso que eu tô aqui, por isso que tem meu nome nessa parede, porque hoje a gente está dentro da minha cozinha. Eu vou tentar dar uma mostrada como que funciona aqui e tudo. Porque hoje é segunda-feira aqui na Nova Zelândia. E segunda-feira eu não abro a minha loja e eu vou mostrar para dar a entender. Mas é um dentro de um lugar que tem outros restaurantes. E aí na segunda-feira nenhum abre. Só tem um que abre, só que fecha cedo, fecha 2 da tarde. Então, a partir das 3 da tarde fica tudo fechado. E aí agora são 5h30, então eu tô aqui sozinho. E aí eu vou mostrar tudo para vocês entenderem como que é o lugar aqui e como que é a minha loja, tá? Então é isso. Eu vou agora mostrar. Bom, então aqui é a minha cozinha. Aqui ao lado de fora, aqui é o estacionamento. Aí aqui é uma porta que dá para o lado de fora só. Então, aqui ao lado de fora. Essa parte laranja é a entrada principal. Ali tá a minha plaquinha, tá vendo? Então, essa porta aqui, na verdade, é da cozinha. Então, é só para quem trabalha aqui. Aí aqui, minha geladeira cheia dos meus ímãs. Aqui fica a geladeira, meu freezer, meu forno. Aqui uma batedeira grandona que eu tenho. Aqui a parte da pia. Ali ficam todos os produtos. Aqui a gente produz. Aqui tem umas coisinhas. E aqui é a parte da frente da loja.
Aí essa cortina a gente fecha quando tá fechado, né? Quando a loja está fechada. Então, sim. Deixa eu abrir aqui, que eu acho que fica melhor para ver. Então, ó, aqui é a loja, tá vendo? Então, essa é a parte da loja. Aqui ficam todos os doces. Então, aqui ficam as plaquinhas de cada doce. Aqui são os refrigerados. Aqui são os que ficam em temperatura ambiente, que são os bolinhos e tal. E aqui ficam os salgados. Esses são alguns produtinhos que eu vendo embalado. Esse aqui é um dos vídeos que eu já gravei para vocês. Esse aqui é outro vídeo que eu já gravei para vocês. Isso aqui tudo fica aqui. Então aqui é como se fosse uma lojinha, né? Para os produtinhos embalados que as pessoas pegam e pagam aqui, que aqui é onde fica a máquina e tal. Então sim, os clientes eles veem a gente trabalhando ali, né? Que ali, bom, a cozinha fica aberta com a loja aqui, tá vendo? É bem bonitinho. Aqui tem minha logo. Então aqui era a primeira parte, quando eu abri era só esse lado, só tinha isso. Aqui não tinha isso e ficavam algumas mesinhas aqui, mas era basicamente isso. E aí em dezembro do ano passado eu peguei isso tudo. E aí agora a minha loja é isso tudo, mais isso aqui. E aqui é a porta que sai lá para fora que eu mostrei, que é a porta principal, que dá para o estacionamento aqui, né? Então, aí aqui ficou basicamente as minhas mesas. Então aqui é tudo mesa minha, os meus cardápiozinhos, as mesas. Aqui tem umas coisinhas sobre mim. Aqui é quando eu fui a capa de uma revista, e aqui é sobre mim. Aqui é quando eu saí num jornal, uns recadinhos, tem umas coisinhas assim minhas. E aqui é onde faz o café e todo o chocolate quente e tal. E ali tem mais... Ali eu não vou mostrar não, mas é só a pia mesmo e que fica para lavar a louça. Então é isso. Aqui é a minha loja. Tudo isso aqui, as mesinhas, e lá é onde fica tudo e tudo mais, tá? E aí, como eu falei, aqui é um lugar cheio de coisa. Esse aqui é só estoque, na verdade. Esse aqui é olha eu, é um bar japonês. Na verdade, esse aqui, que é o Imoto, é do mesmo dono daquele lá, que é o Yoko. Então, aquele lá foi primeiro. Aí é um restaurante japonês que, inclusive, é o meu restaurante preferido. E aí, aqui era um outro bar, e aí quando ele saiu, eles pegaram aqui. Então, na verdade, esse e esse é a mesma coisa, só que é o mesmo dono e tudo, só que eles são teoricamente separados. Aqui é um italiano, e que é inclusive do mesmo dono daquele lá também. Então, esse e esse é de um dono, esse e esse é de outro dono. Esse é italiano, aquele ali é meio contemporâneo, sei lá. E tem ali fora, essa porta lá fora é de um mexicano. Aqui é um espaço todo para evento, que é todo esse negócio lá dentro. É um espação de evento, tá vendo? Ele vai daqui até lá. É um salãozão, que aí as pessoas alugam para fazer casamento e tal. E aí é isso aqui. Então esse é o restaurante japonês que eu falei. E aqui é a área comum. Claramente, cada um tem as suas mesas. Aqui é do restaurante japonês, lá é do bar. Lá no fundo, tá vendo? Lá é o meu. Mas é tudo meio que compartilhado, então as pessoas sentam em todos os lugares. Aqui eu acho lindo demais, tem um monte de planta, ó. E descendo aqui,
tem... Esse aqui é uma padaria. Eu diria que é uma das padarias mais cheias daqui da cidade que eu moro. É bem pequenininho porque aqui eles só vendem. Então, esse é o espaço todo deles. Aqui fica todos os pães. Aí aqui tem umas mesinhas. Aqui mais mesinha. É muito lindo aqui, ó. Parece pequenininho, mas é porque aqui eles só vendem, né? A produção é num outro lugar. Eles, inclusive, têm mais lojas. Eles têm umas 3 lojas diferentes. Essa aqui é uma delas. Então é isso, basicamente, aqui. Aqui é o italiano que eu falei, que vai pelo lado de lá, né? E aqui é um corredorzinho. E aí aqui aparece no meu de novo. Que aí é tudo isso aí que eu mostrei. E ali é a minha lojinha. Então essa é a minha loja. Aqui o lugar é muito lindo. A gente teve a ideia de abrir a loja aqui justamente porque a gente vinha muito naquela padaria lá da frente que eu mostrei. Eu e meu namorado, a gente ia muito aqui e a gente gostava muito. É muito lindo, né? Eu acho muito lindo todas aquelas plantas e aquelas mesinhas. E aí quando a gente teve a ideia de abrir a loja, a gente veio olhar aqui. Na verdade, a gente não olhou em lugar nenhum. Esse espaço aqui estava vazio. E aí foi isso. E aí depois de um tempo, o café que tinha em frente saiu. E aí a gente teve a ideia, porque eu não tinha por quase um ano não, acho que mais de um ano. Obviamente, mais de um ano. Eu não tive café, não tinha nada. Era basicamente só as sobremesas para vender. E aí já estava num ponto que eu não tinha muita mesa. Por mais de ser compartilhado, mas não é tão compartilhado assim. Então, os meus clientes sentavam nas outras mesas, mas não era uma coisa assim. Então, eu cheguei a um momento que eu precisava pôr café, porque já estava muita gente reclamando, na verdade, de eu não ter nenhum tipo de bebida. Eu já tinha chocolate quente. Chocolate quente eu já tinha. Inclusive, virou viral na minha cidade em agosto do ano passado. Foi assim, tinha filas quilométricas aqui de gente. Teve um dia que a gente vendeu 45 litros de chocolate quente, num dia só. Então, mas era só chocolate quente, nada mais. E aí não tinha mesa, não tinha, eu falei, não. Aí quando o café da frente saiu, a gente teve a ideia de pegar e aumentar. E aí é esse espação todo agora. Mas então é isso. Essa foi a minha vida desde o último vídeo que eu postei. Prometo que eu vou me empenhar muito para gravar de agora em diante. Eu pretendo não gravar só receita. Eu tava pensando em alguns vídeos meio que como funciona aqui a loja, como funciona a produção da loja, o meu dia mesmo, sabe? Meio que um diário aí de o que eu faço, como que e tal. Provando algumas coisas também. Muita gente me pergunta como que é a Páscoa daqui, como que é o Natal daqui. Então eu vou tentar fazer uns vídeos além de só receitas. E também, obviamente, comentem sempre aí o que seria legal, mesmo de receita, o que vocês gostariam de aprender. Eu vou tentar gravar basicamente tudo que eu faço aqui na loja, mas obviamente que eu vou ter que ter outro tipo de receita também. Então me mandem aí sempre o que vocês acham legal, que vocês gostariam de ver aqui da minha loja, da produção, das receitas. E é isso. Estou feliz de estar de volta, estou muito feliz. Espero que vocês gostem, espero do fundo do coração. Eu vou dar o meu melhor para continuar, ter uma frequência aí, pelo menos uma vez por semana, postar algum vídeo. Eu não vou fazer nada elaborado, não vou ter luzes, não vou ter uma edição maravilhosa, até para eu não me encher, para eu não ficar de saco cheio. Então, para poder sempre continuar trazendo mais, tá bom? Então, não julguem a qualidade dos meus vídeos, da minha edição. Eu vou estar dando o meu melhor. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Não sei qual que eu vou postar, mas tem aí alguns vídeos para eu postar, eu prometo. Beijo.